A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 47, que vai nos dizer assim: diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Por mais que os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo tentassem eliminar a Jesus, tentassem pegar a Jesus e remover Jesus da terra, Jesus não tinha medo. Jesus não ficava apavorado com as ameaças dos escribas, com aquilo que ele sabia que o ser humano era capaz de fazer, porque a palavra do Senhor nos deixa claro que Jesus disse isso, que ele não confiava no ser humano, porque ele conhecia o ser humano por completo. Ou seja, não tinha parte no ser humano que o Senhor não conhecesse. O Senhor Jesus, ele sabia do que os sacerdotes, do que os escribas e os maiorais do povo eram capazes de fazer. Mas mesmo assim, Jesus não teve medo. Mas mesmo assim, Jesus ensinava no templo. E Deus me trouxe aqui para te falar. Mesmo que pessoas, elas tenham coragem de fazer. Mesmo que você saiba que essas pessoas verdadeiramente, mandarai, podem lhe fazer o mal. Você não precisa temer se você estiver debaixo da direção de Deus. É claro que você não vai ficar tentando ao Senhor, né? É claro que você não vai ficar fazendo as coisas sabendo que é perigoso sem Deus lhe mandar. Porque aí você não pode exigir a proteção de Deus. Mas aqui Jesus estava fazendo aquilo que Deus havia designado para ele fazer. Ele sabia que esses religiosos aqui estavam furiosos com ele. Jesus, nos versículos anteriores, havia acabado de expulsar os que vendiam do templo. Ou seja, Jesus havia tocado naquilo que trazia para eles lucro. Naquilo que os religiosos tinham lucro. Porque eles vendiam as coisas aqui de valores absurdos dentro do templo. Fazendo da casa de Deus um covil de salteadores, como o próprio Jesus disse isso aqui. Então é claro que ia haver rejeições. É claro que os principais sacerdotes iam se levantar contra Jesus, mas Jesus não parou a missão dele, não. A Bíblia diz que quando o povo ouvia Jesus pregar, eles ficavam dominados. Deira mandarai por ele. Sabe o que é isso, irmãos? A autoridade. É a autoridade que está sobre a minha e sobre a sua vida. O Espírito Santo nos reveste para a gente falar a verdade onde a gente estiver e fazer o que Deus manda sem temer a nada nem a ninguém. Não tenha medo. Deus não age no medo, deira baramandarai. E o Senhor manda você lançar fora o medo. Porque assim como esses homens aqui não conseguiram assim fazer Jesus parar o propósito, Deus está dizendo: quem está intentando o mal contra ti não prosperará, mas continue com o propósito que Deus colocou no seu coração. Declare comigo: eu vou continuar com o propósito de Deus para minha vida e ninguém poderá impedir o que Ele tem para minha história. Eu vou continuar com o propósito de Deus para minha vida e ninguém conseguirá impedir o que Ele tem para minha história. Eles queriam eliminar a Jesus, irmãos. Eles não estavam ali gostando do que estava acontecendo. Eles não estavam gostando como Jesus estava se tornando popular. Como as pessoas estavam ali dominadas por ele. Eles não gostavam disso, irmãos. Eles queriam ter as pessoas nas mãos deles. Os religiosos queriam, deira mandará cantarasto, que as pessoas vivessem presas ao que eles queriam que elas fizessem. Só que quando Jesus chega, Jesus frustra muitos deles. Jesus faz com que muitos deles percam a credibilidade. Porque Jesus falava a verdade, irmãos. Jesus pregava a verdade. E não tinha medo de nada nem de ninguém onde Deus lhe colocar. E ele mandava você falar: abra sua boca e fale. A irmã vão me olhar torto. A irmã não vão gostar. Não importa. Você tem que agradar a Deus. Jesus estava diariamente aqui no templo ensinando para agradar a Deus. Ou você acha que Jesus, irmãos, não sabia do que estava sendo tramado contra ele? É claro que Jesus sabia, mas Jesus não tinha medo.
Porque Jesus compreendia que eles só tocariam em Jesus quando fosse o tempo do propósito. Não porque eles eram mais poderosos, não porque eles eram mais fortes, não, é porque era um propósito. Mas até então, Jesus não ficou deixando o medo dominar o coração dele. Não deixa o medo dominar seu coração. Mas faça o que Deus lhe chamou para fazer, mesmo que muitos venham a se desagradar. Mesmo que muitos descredibilizem, mas faça o que Deus te chamou para fazer. Declare comigo, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer, independente do que as pessoas acham. Eu vou fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer, independente do que as pessoas acham. Nós temos que ter, irmãos, essa convicção. Você vai observar que mesmo eles procurando eliminar a Jesus, eles não sabiam como fazer. Porque o povo, quando ouvia Jesus, ficava dominado por ele. Ou seja, a autoridade nas palavras que Jesus falava era tão grande, mas tão grande, irmãos, que o povo estava ali, sabe, com os olhos fitos em Jesus. Eles estavam dominados, deira, mandará, cantarasto, pela palavra que saía dos lábios de Jesus. E Deus está dizendo, essa mesma autoridade que eu tenho para ti. Essa mesma autoridade que eu tenho para a sua vida é de você abrir a boca e falar a palavra. Deira, mandará, cantarasto, e pessoas perderem as forças que estavam contra ti. É você abrir a boca e falar a palavra e o mal cair por terra. Tem gente, irmãos, que quando vê os problemas dentro de casa, porque assim, irmãos, quando a gente começa a fazer alguma coisa para Deus, o agradar, né, o coração de Deus, ou realmente seguir a direção que Deus nos manda, andar debaixo de obediência, automaticamente começa a vir na nossa vida problemas. Começa a vir perseguições. E tem gente que fala assim, não, eu vou desistir do propósito, porque muita perseguição, muita luta. Só que aqui a gente vê o exemplo de Jesus. Nós temos que seguir esse exemplo. Jesus não deixou, mesmo sabendo que haveria perseguições. Mesmo sabendo que os principais sacerdotes, escribas e os maiorais do povo procuravam eliminar a Jesus. Procuravam matar Jesus. Jesus não teve medo. E homem e mulher de Deus que verdadeiramente anda com Deus só teme ao Senhor. Se Deus lhe mandar você fazer alguma coisa, você não tem que ficar com medo. Com medo de fulana, com medo de ciclano, com medo do que vão achar. Não, foi Deus que mandou. Pronto, então faça. Foi Deus que direcionou? Pois então faça. Porque é Deus quem vai testificar. Porque é Deus quem vai mostrar. É Deus quem vai paralisar aqueles que estão querendo lhe perseguir. E Deus trouxe pessoas aqui que estão querendo parar por causa do tanto de levante que você está vivendo. Por causa do tanto de descrédito, de perseguições que você está passando depois que você buscou fazer a vontade de Deus. Porque é bem verdade, irmãos, que quando a gente busca fazer a vontade de Deus, quando nós buscamos fazer aquilo que Deus mesmo nos ordena a fazer, não é fácil. Nós sabemos que haverá perseguições, que vai ter gente que vai querer matar os nossos sonhos, os nossos projetos. Vai ter pessoas que vão querer nos calar, vai ter pessoas que vão querer nos intimidar. Porém, nós precisamos ter a convicção que Jesus tinha. Nós precisamos ter a certeza do nosso chamado. Jesus diariamente ensinava no templo, mesmo depois da purificação do templo, mesmo Jesus sabendo que eles ficariam furiosos com Jesus, depois de Jesus ali expulsar os que vendiam no templo. Mesmo assim, Jesus continuou ensinando ali, ele não ficou com medo. E Deus está dizendo, eu não te dei espírito de covardia, mas eu te dei ousadia no espírito. Não tenha medo do que Deus lhe chamou para fazer, porque ele se responsabiliza por você. Deus se responsabiliza por tudo, meu irmão, minha irmã, pela sua segurança, pela sua alimentação, pelas suas vestes, por tudo que você necessitar. E você precisa ter essa convicção de continuar na posição. Jesus continuou na posição que ele foi chamado para exercer aqui na terra. Continuou ali ensinando, falando, ministrando. Mesmo diante de ameaças, mesmo diante de perseguições, mesmo ele sabendo que o que ele tinha falado tinha desagradado a muitos, mas ele não parou por isso não. E o Senhor está dizendo, não pare, porque tem gente que está desagradado, tem gente que não está gostando, e é bem verdade, viu, irmãos? Quando a gente buscar ser verdade, quando a gente buscar andar debaixo da direção de Deus, debaixo daquilo que Deus determinou para a nossa vida, muitos vão ficar sem gostar. Muitos vão descredibilizar, vão apontar, e vão querer parar, vão querer destruir, vão querer eliminar, vão querer tirar a gente do meio.
Só que quando o propósito é de Deus, nós temos uma certeza: é Deus quem nos guarda. E nenhum desses homens aqui neste momento que queriam tocar em Jesus não conseguiram. Naquele momento ali, eles não conseguiram. A Bíblia diz que eles não conseguiam, não sabiam fazer, porque o povo, ao ouvir Jesus, ficava dominado por ele. Ou seja, eles não achavam um jeito de eliminar a Jesus como eles queriam. Todas as vezes que nós confiamos no Senhor e que sabemos que o nosso Deus nos guarda, que nos protege, que está conosco e que não deixará ninguém nos tocar, ninguém vai conseguir ter êxito contra nós. É essa certeza que você precisa ter. Se eu estou debaixo da obediência, se eu estou debaixo da palavra, se eu estou debaixo daquilo que o meu Deus me ordenou a fazer, eu não preciso temer a homens nenhum. Jesus não tinha medo não, viu? Jesus falava o que tinha que falar. Jesus expulsava quem tinha que expulsar. E a mesma autoridade que estava em Jesus, hoje habita em você, habita em nós. O Espírito Santo, Deira mandará cantarasto, habita na nossa vida. O mesmo Jesus que morreu na cruz e ressuscitou está conosco. Esse mesmo Jesus que não temia nenhum dos religiosos. É o mesmo Jesus que habita dentro de nós e que está conosco diariamente. Declare comigo: eu não vou temer a nada porque Jesus está comigo e Ele me guarda. Eu não vou temer a nada porque Jesus está comigo e Ele me guarda. É essa convicção que nós temos que ter. Diariamente Jesus ensinava no templo. Mesmo depois de fazer aquilo que ele sabia que desagradaria a muitos. Mesmo depois da purificação do templo, Jesus continuou ensinando ali diariamente sem temer. Porque Jesus sabia que alguém só tocaria nele se Deus permitisse. E é essa convicção que você precisa ter, que nós precisamos ter. As pessoas só nos tocarão, só nos causarão dano se Deus quiser. Se Deus também não quiser, Deus não permitirá. E o Senhor, Ele fala para você: creia que eu posso trazer o livramento para a sua vida. Creia que eu posso fechar a tua sepultura. Creia que eu posso desfazer tudo que pessoas têm feito contra você, têm tentado contra a sua vida. Por causa do evangelho. Porque tem gente, irmãos, que não tinha inimigos. Assim, não declarados, né? E aí, quando você passou a servir a Cristo, hoje você tem inimigos que você diz: meu Deus do céu, o que é isso? É tanto inimigo que eu nem sei de onde é que saiu. É isso mesmo, é porque você passou a servir o Senhor. É porque você passou a fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que nós passamos a fazer a vontade do Senhor, vai nos acarretar muitos inimigos. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e você anda na contramão do mundo. Jesus estava aqui, mas ele não era desse mundo. Você tem que entender uma coisa: você anda na contramão do mundo e você não pertence a esse mundo. A nossa casa não é aqui, a nossa morada é lá no céu, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Pai, por nos mostrar que aqui não é a nossa morada, na verdade, por nos lembrar. Porque tem momentos que a gente acaba esquecendo, Pai, tantas dificuldades e ficamos com medo de cumprir os teus desígnios, com medo de ter revelações, com medo, meu Pai amado, de nos aproximarmos mais de Ti e ter problemas, Senhor. Porque é bem verdade, meu Deus e meu Pai, que muitos que se aproximaram de Ti começaram a viver grandes oposições. E um dos maiores e melhores exemplos foi o Teu Filho amado, meu Deus, que se aproximou mais e mais e mais de fazer a Tua vontade nesta terra, fez a Tua vontade com perfeição, e aqui muitos se levantaram contra, e na nossa vida não é diferente. Quando nós tentamos fazer a Tua vontade, nós sabemos que muitos vão nos perseguir, vão se levantar contra nós, mas nós precisamos ter a certeza e a convicção de que aquele que nos guarda não dorme, e que o que nos acontecer, meu Pai, é porque o Senhor permitiu, mas o que o Senhor não quiser não vai nos acontecer. Jesus não temia a nenhum dos religiosos e a ninguém. Nós precisamos, meu Pai, temer somente a Ti como Teu Filho amado e só obedecer a Tua vontade e o Teu querer. Ô Senhor, eu te peço que o Senhor cure em nome de Jesus, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão Te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são Teus, Jesus, são ovelhas do Teu pasto.
Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Que haja cura, libertação, restauração. Causa, ganha na justiça, Pai amado, assinaturas. Que haja aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que Teu nome seja glorificado. Dá testemunho para o Teu povo contar. Assim eu te peço, meu Senhor. Eu já te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que você deve andar por aquilo que Ele direciona para a sua vida e não por aquilo que os teus perseguidores e os teus inimigos estão tentando traçar na sua história. Os opositores, os religiosos, queriam parar Jesus da sua missão, mas Jesus diariamente estava fazendo aquilo que Ele foi chamado para fazer, porque Jesus não temia ao que os homens poderiam fazer com Ele. O Senhor está dizendo: não temas, porque eu estou contigo para te dar o livramento. Ninguém vai te tocar, se Deus não permitir. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.